E aí, pessoal, tudo certo? Vamos agora mais um vídeo, mais um podcast audiovisual aqui no seu canal Pensando Direito. Eu sou o professor Fernando Peixoto e aqui nesse vídeo nós vamos estudar, nós vamos ler e comentar os artigos 668 ao artigo 673 da CLT. Hoje a temática é processo do trabalho. Show? Vamos ao vídeo? Vamos? Vamos ao nosso PowerPoint. Vamos lá. Série Passei na OAB. Podcast audiovisual de Direito Processual do Trabalho, professor Fernando Peixoto. Nosso mini currículo, para que você possa me conhecer um pouquinho mais. Podcast 5, Direito Processual do Trabalho. Aqui vamos ler e estudar os artigos 668 ao artigo 673 da CLT. Artigo 668 ao artigo 673 da CLT. Vamos lá. Capítulo 3 dos juízos de direito. Capítulo 3, 2 juízos de direito. Artigo 668. Nas localidades não compreendidas na jurisdição das juntas de conciliação e julgamento, os juízes de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho com a jurisdição que lhes for determinada pela Lei de Organização Judiciária Local. Aqui nesse artigo quer dizer o seguinte: em uma determinada jurisdição que não tenha a Justiça do Trabalho, que não seja abrangida pela Justiça do Trabalho, o juiz de direito assumirá a Justiça do Trabalho. Assumirá, ou melhor, ele receberá, processará e julgará as ações concernentes ao direito do trabalho. Artigo 669. A competência dos juízos de direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das juntas de conciliação e julgamento na forma da seção 2 do capítulo 2. Mais uma vez, tá, pessoal? Juiz de direito, ele pode ser investido de jurisdição trabalhista, desde que naquela localidade não seja absorvida aquela cidade, aquele foro, aquele local não seja abrangido pela jurisdição trabalhista. Daí, o juiz de direito daquele local será investido na jurisdição trabalhista. Show? Parágrafo 1º. Nas localidades onde houver mais de um juízo de direito, a competência é determinada entre os juízes do cível, por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva. Parágrafo 2º do artigo 669, quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o juiz do cível mais antigo. Seção 1 da composição e do funcionamento. Capítulo 4 dos Tribunais Regionais do Trabalho. Repetindo, seção 1 da composição e do funcionamento. Artigo 670. Os tribunais regionais da primeira e segunda regiões compor-se-ão de 11 juízes togados vitalícios e de 6 juízes classistas temporários. Os da terceira e quarta regiões, de 8 juízes togados vitalícios e de 4 classistas temporários. Os da quinta e sexta regiões, de 7 juízes togados vitalícios e o de 2 classistas temporários. Vou repetir. Os da quinta e sexta regiões, de 7 juízes togados vitalícios e de 2 classistas temporários. Os da sétima e oitava regiões, de 6 juízes togados vitalícios e de 2 classistas temporários, todos nomeados pelo presidente da República. Só lembrando, tá? Quando aqui o artigo fala em juiz togado, quer dizer juiz concursado.
Beleza? É aquele juiz que é concursado, vai compor o tribunal, agora passando a condição de desembargador. E desde a emenda constitucional número 24 de 1999, não se tem mais a figura do juiz classista na Justiça do Trabalho. Show? Seguindo, artigo 670, parágrafo 1º. Há um primeiro suplente e um segundo suplente para o presidente e um suplente para cada vogal. Parágrafo 2º. Nos tribunais constituídos de 6 ou mais juízes togados e menos de 11, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre membros do Ministério Público da União, a Justiça ou Trabalho, e os demais dentre juízes do trabalho, presidente de junta da respectiva região, na forma prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 3º foi vetado. Parágrafo 4º do artigo 670. Os juízes classistas referidos neste artigo representarão paritariamente empregadores e empregados. Mais uma vez, emenda constitucional número 24 de 1999 retirou a figura, extinguiu, acabou com a figura do juiz classista na Justiça do Trabalho. Parágrafo 5º do artigo 670, haverá um suplente para cada juiz classista. Artigo 670, parágrafo 6º. Os tribunais regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, observados na convocação de juízes inferiores, os critérios de livre escolha e antiguidade alternadamente. Artigo 670, parágrafo 7º. Dentre os juízes togados, os tribunais regionais elegerão os respectivos presidente e vice-presidente, assim como os presidentes de turmas onde as houver. Artigo 670, parágrafo 8º. Os tribunais regionais de primeira e segunda regiões dividir-se-ão em turmas, facultada essa divisão aos constituídos pelo menos 12 juízes. Cada turma se comporá de 3 juízes togados e 2 classistas, um representante dos empregados e outro 2 empregadores. Artigo 671. Para os trabalhos dos tribunais regionais, existe a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica à forma de sua resolução. Artigo 672. Os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade e mais um do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregados e outro 2 empregadores. Mais uma vez, lembrando que não há mais a figura do juiz classista na Justiça Trabalhista, desde 1999. Artigo 672, parágrafo 1º. As turmas somente poderão deliberar presentes pelo menos 3 dos seus juízes, entre eles os 2 classistas. Para a integração desse quórum, poderá o presidente de uma turma convocar juízes de outra, da classe a que pertencer o ausente ou impedido. Artigo 672, parágrafo 2º. Nos tribunais regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvadas no tribunal pleno a hipótese de declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato do poder público, artigo 111 da Constituição Federal. Artigo 672, parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, somente terá voto de desempate nas sessões administrativas. O presidente votará como os demais juízes,
cabendo-lhe ainda o voto de qualidade. 672, parágrafo 4º. No julgamento dos recursos contra a decisão ou despacho do presidente ou vice-presidente ou de relator, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. Artigo 673. A ordem das sessões dos tribunais regionais será estabelecida no respectivo regimento interno. Beleza? Então, estes foram os nossos artigos de hoje, artigos 668 ao artigo 673, tema direito processual do trabalho. Só lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal, disponibilizamos esse nosso podcast, a CLT Áudio, a CLT em áudio. É um podcast exclusivo aqui do nosso canal Pensando Direito. Eu sou o professor Fernando Peixoto e agradeço muito a sua companhia. E aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário, sugestão e não esquece de ativar o seu sininho. Falou? Um abraço e até a próxima.